tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kielce Meyer. Começaremos mais uma aula de matemática. O tema de hoje é sobre razão. E teremos como personagem principal a Joana. Ela estudou um pouco sobre razão na escola e resolveu aplicar todos os conceitos aprendidos no seu dia a dia. Vamos observar o que ela fez. Ela estava no Parque Madureira e pensou: eu posso relacionar a minha altura com a altura da árvore. Ela mede 150 centímetros. A árvore, ela teve a informação de que tem 450 centímetros. Ou seja, ela mede 1,5 m e a árvore tem 4,5 m. Mas vamos usar a unidade de centímetros para ficar melhor no caso da razão. Então ela pensou: como eu posso relacionar esses dois valores? Ela quer relacionar a sua altura com a altura da árvore. Então, ficou 150 para 450. Esses valores estão relacionados numa ordem. A altura da Joana para a altura da árvore. Temos que prestar atenção nesse detalhe. Mas 150 e 450 a gente pode simplificar. Primeiro eliminando o zero. Então eu vou cortar o zero do 150 e o zero do 450, pois estou dividindo por 10 ambos os números. Temos então 15 sobre 45. Mas a gente ainda pode simplificar esses valores. Vou dividir por 15. 15 dividido por 15 dá 1. 45 dividido por 15 dá 3. Isso quer dizer que, relacionando a altura da Joana com a altura da árvore, nós temos a razão 1 para 3. A Joana lembrou que existe uma outra situação que também tem a ver com a razão. Que situação é essa? É a escala de um mapa. Pois ela viu lá na escola que existe em todo mapa uma escala. Para você entender melhor o que eu estou falando, vamos para o slide. Observe esse mapa. Embaixo nós temos uma escala. Ele está dividido de 25 em 25. Essa escala a gente chama de escala gráfica. Mas essa escala gráfica a gente pode relacionar com a escala numérica. De que maneira? Bom, na escala gráfica, observe que a gente está aqui de 25 em 25. Isso quer dizer que a cada 1 centímetro no mapa, nós temos 25 quilômetros na realidade. 25 quilômetros equivale a 2.500.000 centímetros. Então, essa escala pode ser dita como 1 para 2.500.000. Ou seja, a realidade foi reduzida 2.500.000 vezes. Bom, razão está relacionando valores. No caso do mapa, é o tamanho do mapa para o tamanho real. Como acabamos de ver, essa escala equivale à razão 1 para 2.500.000. Agora, ela não pegou um mapa qualquer. Ela quis pegar o mapa do seu estado, que é exatamente o estado do Rio de Janeiro. Bem curiosa, ela também pensou na densidade demográfica, pois ela lembrou que a densidade demográfica relaciona o número de habitantes da região com a área da mesma região. Mas ela estava lá no Parque Madureira, lembra? Então ela pensou: o Parque Madureira fica na Zona Norte. Qual seria a densidade demográfica da Zona Norte? Ela precisou de algumas informações. Vamos ver as informações que ela tem. Na Zona Norte existem 2.645.526 habitantes e a área é de 260 km². O que isso tem a ver com a densidade demográfica?
A densidade demográfica é o número de habitantes sobre a área do local, nesse caso, a área da cidade, a área do bairro, que ali é a zona norte. Então, ela fez a seguinte relação: 2.645.526 habitantes para 260 quilômetros quadrados. Para facilitar a conta, ela utilizou uma calculadora. Toda razão é o quociente de dois números. Isso quer dizer que nós podemos dividir o numerador pelo denominador, ou seja, 10.185 habitantes por quilômetro quadrado. Isso quer dizer que a cada 1 quilômetro quadrado há 10.185 habitantes. Muito inteligente a Joana também quis relacionar a velocidade média do ônibus que fez a viagem do Parque Madureira até a casa dela. Mas como que eu calculo a velocidade média? Nós precisamos de dois valores. Quais são? Primeiro, a distância do local. Segundo, o tempo que levou de um ponto ao outro. E ela tem essas informações. Então, vamos ver qual foi a velocidade média que ela encontrou do Parque Madureira até a sua casa. Ela tem a informação de que a distância do Parque Madureira até a sua casa é de 60 quilômetros. O tempo de viagem de ônibus foi de 1 hora. Então, qual é a razão que calcula a velocidade média? Bom, a velocidade média é a razão expressa pela distância dividida pelo tempo. Nós sabemos que a distância é de 60 quilômetros. O tempo é de 1 hora. Fazendo essa continha, quer dizer que a velocidade média é de 60 quilômetros por hora. Na prática, quer dizer que a cada 1 hora o ônibus está andando 60 quilômetros. Bem legal essas razões que ela encontrou. Agora a Joana, ela está na escola. Já se passou um dia, ela foi para a escola e precisou fazer uma prova. Vamos observar quais são os dados dessa prova e o que tem a ver com razão. Na prova que a Joana fez, havia 20 questões. Dessas, ela acertou 18. Então, ela quer saber a razão da quantidade de acertos, de erros dessa prova. Para descobrir essas razões, vamos precisar fazer umas continhas. Vem comigo para o quadro. Bom, gente, ela quer saber a relação entre o número de acertos e o número total de questões da prova. Vamos lembrar de algumas informações que acabamos de ver. Foram 20 questões no total. Dessas 20 questões, nós temos que ela acertou 18. Se ela acertou 18, quer dizer que ela errou 2, pois 18 mais 2 dão 20. Então, são 2 erros. Eu quero descobrir a razão entre o número de acertos e o total de questões. Olha a ordem: acertos, questões. Então, acertos vai ficar em cima e o total de questões vai ficar embaixo. Isso quer dizer que nós temos a razão de 18 para 20. Vou escrever aqui acertos para a gente não se confundir. Então, vou falar acertos sobre o total, ok? A outra razão é agora sobre erros e o total de questões. Então, ela errou 2 questões e o total são 20. Para não nos confundirmos, vou colocar aqui erros sobre o
total. Agora, tem uma coisinha que nós ainda não fizemos, que é o quê? Simplificar essas razões. Isso é muito importante. 18 sobre 20 são números pares, né? A gente pode simplificar por 2. Então, eu vou simplificar por 2 em cima e vou simplificar por 2 embaixo. Isso quer dizer que nós vamos ter a razão 18 dividido por 2 é 9. 20 dividido por 2 é 10. Na prática, equivale a cada 10 questões da prova, ela acertou 9. E simplificando também o 2 para 20, é par e é par. Posso dividir por 2. Então, vou dividir por 2, vou dividir por 2. Usando o mesmo raciocínio, 2 dividido por 2, 1. 20 dividido por 2, 10. Na prática, quer dizer que para cada 10 questões da prova, ela errou uma. Joana é bem inteligente, né? Ela acertou 9 de cada 10 questões e errou apenas uma de cada 10 questões. Agora, tem um detalhe muito importante para as razões. Nós só vimos ela expressa em forma de fração, mas ela só pode ser escrita dessa maneira? Não. Venha comigo observar outros jeitos de escrever as razões. Como eu falei, tem algumas observações importantes. A razão entre dois números, ela pode ser apresentada pelo menos de 3 formas. Temos mais. Vou colocar 3. Uma delas é em forma de divisão, pois toda razão, na verdade, é uma divisão, porque ela é o quociente entre dois números. Também podemos escrever como uma fração. E sabemos que fração é uma divisão. Se dividirmos 1 por 4, teremos como resultado 0,25. Isso quer dizer que a minha razão também pode ser escrita em forma de número decimal. Mas não confundam com a leitura. Eu não tenho 1/4, eu tenho 1 para 4. Chegamos ao fim da nossa aula. O importante é você lembrar que razão é o quociente entre dois valores. Se é o quociente, o que está embaixo ele tem que ser diferente de zero, pois quociente é divisão e a gente não pode dividir um número por zero. Olha, também tem que lembrar que a razão está ligada a quê? A comparação. Comparação entre grandezas. Espero que tenham gostado bastante dessa aula. Qualquer dúvida, tire com o seu professor. Até a próxima. Tchau, tchau!